Amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, como já temos lido. Aqui estão as instruções de um obreiro experiente, o apóstolo Paulo. E ele está a ensinar a um jovem obreiro. Admiro-me muito dessa carta, porque Paulo, ele afirma no capítulo 4, versículo 6, que já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da sua partida já estava próximo. Paulo tinha certeza que os seus dias estavam finalizando. O que me admira nessa carta é que ainda no capítulo 4, versículo 13, ele pede uma coisa: quando o fossem visitar, que levasse a sua capa, significando que certamente ele estava num lugar frio, porque eram as prisões daqueles dias assim, geralmente em masmorras. E geralmente o povo morria exatamente por causa das doenças respiratórias, por causa da umidade que havia naqueles lugares. Mas ele diz também que trouxesse para ele os seus livros. Paulo já estava próximo da morte, mas estava interessado ainda em ler. É muito triste na vida de um obreiro quando ele não dispõe-se a ler, principalmente a Bíblia Sagrada. Toda e qualquer função que nós ocupamos na igreja, nós precisamos estar dispostos a ler, a buscar o conhecimento. É verdade que apenas um conhecimento humano, secular, não vai nos levar a lugar nenhum, mas nós precisaremos dele. E com o conhecimento e a graça de Deus na nossa vida, nós haveremos de chegar longe. Mas Paulo diz também que além dos livros, principalmente os pergaminhos, porque em primeiro lugar é a palavra. Eu sei que não existe obreiro perfeito, porque todos nós somos falhos. Mas na primeira carta que Paulo escreveu também a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: se propor estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Então não tem como sermos perfeitos, mas tem como sermos bons ministros de Cristo, criados com as palavras da fé, essa palavra que nos alimenta, nos dá sustentabilidade, e da boa doutrina, porque há uma doutrina ruim. A Bíblia fala da doutrina de Cristo, a Bíblia fala de uma boa doutrina, a Bíblia fala de doutrina dos homens, e a Bíblia fala até de doutrina do diabo. Mas aqui Paulo está falando da boa doutrina, em que Timóteo já estava a seguir. Mas o texto que nós lemos na abertura do trabalho diz-nos em 2 Timóteo 2,14 a seguir o seguinte: traze essas coisas à memória. Ou seja, nada daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus é para cair no esquecimento. Antes, tudo é para que esteja em nossa memória. Precisamos aproveitar todos os momentos, todas as instruções, tudo que ouvimos da palavra de Deus, porque nós precisaremos disso durante o tempo que nós estivermos aqui na terra. E a Bíblia diz ainda: ordenando-lhes diante do Senhor
Ou seja, todas as vezes que nós trazemos à memória o que nós aprendemos da palavra e que nós repassamos à igreja na presença do Senhor, o Senhor é nossa testemunha de que temos anunciado a verdade. A nossa função não é convencer ninguém. A nossa função não é mudar ninguém. Mas a nossa responsabilidade é orar, anunciar a palavra com verdade, para que todos aqueles que a ouvem possam atentar e ver que a palavra do Senhor é a verdade e procurarem mudar de vida. Paulo continua e diz ainda: não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitem, e são para a perversão dos ouvintes. Paulo está dizendo que discussões teológicas acerca da Bíblia Sagrada, acerca de assuntos outros até em debates, não nos levarão a lugar nenhum e nem produzirá edificação espiritual a ninguém. Quem não é dizimista sempre vai querer ser infiel a Deus. E a gente tentar convencer não vai muito adiante. Mas mesmo assim, nós continuaremos pregando a palavra do Senhor. Quem quer viver uma vida incorreta diante de Deus, sempre vai procurar por onde viver uma vida incorreta. E ainda que nós tentemos convencê-los, nós também não vamos conseguir. Mas é função nossa continuar pregando a palavra de Deus. Ora, a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e vimos quando Pedro tem uma visão de um lençol descendo do céu, e o Senhor fala uma vez, fala duas vezes, insiste, e Pedro teima até com Deus. Deus dizendo, mata e come, ele disse, não posso, sou judeu. Mas é eu que sou Deus, eu estou dizendo, mata, come, ele não posso, que eu sou judeu. Irmão, se uma pessoa que diz que é crente teima com Deus, não vai teimar conosco. E sempre nós vamos ter esse tipo de gente no nosso meio. E às vezes se torna desnecessário a gente ficar discutindo essas coisas. Paulo não fala só nesse versículo. Se você olhar para o versículo de número 23, ainda deste capítulo, 2:23, Paulo torna a dizer o seguinte: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que só produz briga, contenda, cachoeira. Era isso que Paulo estava dizendo. Você quer ver mais? É só olhar para Tito. Está aí logo após, 2 Timóteo Tito, capítulo de número 3, o versículo 9. Paulo diz o seguinte: mas não entres em questões loucas, como genealogias, contendas, nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O próprio apóstolo Paulo falou também acerca disto muito antes. Foi lá na primeira carta, é só voltar de Tito, 2 Timóteo, na primeira carta, no capítulo de número 1, versículo 4, Paulo diz: nem se deem a fábulas. O que são fábulas? São histórias onde animais falam. E você sabe que animal não fala. Ou em genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. O que Paulo está dizendo é que não compensava ficar discutindo, está procurando questões, debatendo. Há trabalhos na igreja que nós não vamos conseguir em discussões. Há soluções de trabalho na igreja que nós só conseguiremos oração,
jejum, consagração. Até porque a nossa luta, ela é espiritual. Quem não quer prestar sempre vai procurar o caminho errado. Porque Jesus já avisou há muito tempo. João 14,6, ele diz: sou eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém procura seguir outro caminho, é porque não quer Jesus. Se alguém procura outra verdade fora de Jesus, é porque a verdade que é Cristo não serve para ele. Se alguém procura seguir outra direção, é porque não deseja a vida que é Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que não recebem a verdade, Deus permite que um espírito demoníaco de erro tome de conta das suas mentes e corações, e eles sigam para fazer o que eles e Satanás querem fazer na vida deles. As pessoas que querem aprender da Bíblia, elas frequentam um culto de doutrina, a escola bíblica dominical, e vêm para a igreja para aprender a palavra de Deus. Mas as pessoas que não querem aprender a palavra de Deus, elas vão para o YouTube, elas vão para o inferno, elas vão procurar toda forma de ensino que esteja fora da Bíblia Sagrada. Agora nós que amamos a Cristo, nós vamos recorrer à Bíblia Sagrada e procurar quem ensina a Bíblia Sagrada, para que nós andemos de acordo às Sagradas Escrituras. Se a gente não tiver essa convicção, a gente vai andar o tempo todo perdido, irmão. Aí a nossa desculpa é porque eu não sei de guardar, aí eu absorvo tudo que o povo diz. Pois procure quem lhe ama e quem quer lhe ensinar o certo, e quem ensina o que diz a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos apareceriam muitas pessoas que ensinariam errado, escarneceriam da nossa fé, ridicularizaria aquilo que a Bíblia Sagrada diz. São falsos mestres, são falsos ensinadores, são falsos profetas que só vêm para bagunçar a fé de muitos. O apóstolo Paulo está advertindo, e ele diz no versículo de número 15 para nós: procura apresentar-te. Sou eu que preciso procurar um meio de me apresentar, não às pessoas, mas a Deus. Então essa procura é uma busca que pertence a mim. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso melhorar, para eu me apresentar a Deus. Observe que eu vou me apresentar a Deus, e todo e qualquer servo de Deus verdadeiro, ele vai viver essa procura intensa, que é uma busca, para apresentar-se a Deus, sabendo de uma coisa. 1 Samuel 16:7 diz que Deus não vê como vê o homem. O homem só vê a capa, Deus vê o coração. Então eu vou procurar me apresentar a Deus, sabendo que Deus sabe qual é a intenção do meu coração. Aí diz-nos o texto: aprovado. Eu não posso me apresentar diante de Deus para ver se eu vou ser aprovado. Eu tenho que me apresentar a Deus procurando estar aprovado por Ele já. Porque eu tenho a Bíblia nas minhas mãos. O Espírito de Deus mora dentro de mim, dentro de você. Desde o dia em que nós nos entregamos a Cristo, Ele passou a habitar dentro de nós. Se nós vivermos uma vida piedosa na presença de Deus, em oração e leitura da Bíblia Sagrada, na hora que a mentira cruzar na nossa frente, nós saberemos separar o que vem de Deus e o que vem do diabo. Mas se a gente não buscar essa intimidade, essa sensibilidade do Espírito, facilmente nós seremos enganados. Principalmente naquilo que nós já queremos ser enganados. Porque a coisa que nós queremos ser enganados. O pastor pode vir aqui e pregar 10 vezes. Se você for um dos que quer ser enganado, na hora que você vê uma porcaria nas redes sociais, você diz: e esse negócio aqui? Esse negócio aí é para ti, que quer ser enganado e ir para o inferno, só para ti. Porque quem tem a palavra está livre.
Irmãos, o inimigo não deixou de tentar nem a Jesus. A Bíblia diz em Mateus 4:1 que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para o diabo tentar ele. Aonde foi que ele foi tentar? Na palavra. Tu é o Filho de Deus? Ou então transforma as pedras em pão, tu não tem poder? Aonde foi que Jesus respondeu a ele? A palavra. Não é só de pão que vive o homem, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois então, me adora prostrado, que eu te entrego todos os reis do mundo. Que Jesus, conhecendo a Bíblia, ele é a própria palavra encarnada, ele sabe do Salmo 24, sabe de Salmo 50, versículo 12, que está dizendo: do Senhor é a terra toda, toda a plenitude da terra, e tudo que habita na terra. O que foi que sobrou para o inimigo? Dá para ninguém. É só engano. Então ele disse que não adoraria a ele, porque está escrito: só pode adorar o Senhor teu Deus. Aí ele disse: pô, então te joga daqui para baixo, porque está escrito também: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, eles não deixaram nem você tropeçar em pedra. Ele disse: mas está escrito também que nós não poderemos tentar ao Senhor nosso Deus. Acabou, irmão. Quem está com a Bíblia, por mais que seja tentado, e ele estando aprovado por Deus, com a Bíblia Sagrada, ele será uma bênção nas mãos do Senhor. Aí o texto sagrado diz assim: como apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Irmãos, a obra de Deus não é um lazer, é um trabalho intenso. Se a gente pensa que vai fazer alguma coisa para Deus, vivendo descansado nesta vida, a gente pode procurar outro serviço para fazer. Porque já está dizendo, é uma obra. Nós somos obreiros, somos trabalhadores. A partir do momento que você se entrega a Cristo, pode ver que as lutas são mais acirradas. Nós já servimos a Cristo. Parece que a semana que antecede a ceia, parece que as batalhas são mais pesadas. Por que é isso? Porque nós somos obreiros, nós estamos na obra, nós estamos num trabalho. Servir a Deus é um trabalho sério. E há pessoas que não conseguem compreender isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, está dizendo que, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Eu sou falho e você também é. Mas nós devemos todos os dias procurar na nossa vida a perfeição em Cristo, para que por Deus sejamos aprovados e nós não vivamos de uma forma vergonhosa na presença de Deus, na presença da igreja e na presença da sociedade. É por isso que Paulo começa pela memória, traze a memória, ou seja, Paulo diz: eu procuro servir a Deus com uma consciência pura. Toda e qualquer acusação que nós tivermos na nossa mente, nós precisamos saná-las, sará-las. Nós precisamos seguir o conselho bíblico, lembrando de Provérbios 28:13. Aquele que esconde o seu pecado nunca vai ter sucesso na vida, mas aquele que lança fora confessando e abandona a prática, esse será abençoado por Deus. Nós precisamos resolver. O texto sagrado nos mostra ainda que maneja bem. Nós não podemos ser um manejador fraco. Nós precisamos manejar bem. O instrumento que nós utilizamos como crente, como obreiro de Deus, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como crentes, nós precisamos estar munidos desta palavra. Maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia, todo obreiro de Deus, todo crente, ele precisa estar munido da palavra e manejá-la bem. Às vezes é triste a gente citar um texto da Bíblia, um livro da Bíblia, a gente termina a pregação e o irmão não encontra. Quando chega em casa ele vai procurar no índice, olhando livro por livro, não há nenhum erro nisso. Mas eu estou lhe dizendo que nós passarmos 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 3 anos na igreja, e nós não termos nem a noção da posição dos livros da Bíblia, está dizendo que nós não lemos este livro.
E isso quer dizer que nós não o manejamos bem. E por esse motivo, nós teremos dificuldades na nossa vida espiritual. Tem muita gente se embaraçando com nada na igreja. É que o irmão me deu a paz do Senhor, o irmão não olhou para mim, o irmão me respondeu mal, o irmão me chamou de pobre. Não, é que o irmão disse que eu estava sentado na cadeira errada, o irmão me pediu para sair da cadeira. E irmão, tem tanta besteira no nosso meio que não era para ver. Por quê? Porque as pessoas não manejam bem a palavra da verdade. Porque quem tem a palavra da verdade, ele não se embaraça com nada nesta vida. Antes ele segue a sua vida com Cristo, sem olhar para um lado, nem para outro, e nem muito menos para trás. O Salmo de número 119, 165 diz que quem ama a Bíblia tenha muita paz na alma, e para eles não há tropeço, porque eles amam a palavra de Deus. O texto sagrado diz aqui no versículo de número 16: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Não há nenhuma necessidade de nós estarmos escavacando em igreja aquilo que passou. Porque às vezes nós podemos ser tentados a isso. O que foi que aconteceu no tempo passado? Tem um outro dirigente, como era que ele agia. Irmão, nada disso interessa. O que interessa é nós nos apresentarmos a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar da palavra e maneja bem. Porque se a gente for procurar falatórios profanos, eles produzirão maior impiedade. As pessoas encontrarão meio para falar de nós e dizer que nós falamos demais, que nós estamos procurando saber da vida alheia, e isso vai terminar por complicar a nossa vida e nosso ministério. Nós viemos aqui com o propósito de empossar um novo obreiro. Irmão Ageu, a irmã Mariana estarão vindo e trabalhar com os irmãos, e para eles não tem nenhum interesse o que aconteceu de ontem para trás. O interesse deles é o que acontecerá de hoje para frente, a fim de que a vida deles aqui seja um instrumento nas mãos do Senhor, que a igreja seja abençoada através da vida deles, e que a igreja abençoe este povoado no poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer uma outra coisa fora deste conselho bíblico de Paulo para Timóteo causará isso aqui que ele está falando, falatórios profanos, que produzirão maior impiedade. Então não há nenhum interesse nisto. Versículo de número 17: e a palavra desses roerá como gangrena. Que aqui é uma forma de dizer que com uma coceira, com um câncer, uma história falsa, ela perturba muitas vidas por tempos. É por isso que a nossa preocupação deve ser com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela gera saúde. A palavra de Deus, ela mesma cura. A palavra de Deus, ela sara. A palavra de Deus, ela salva. A palavra de Deus, ela restaura. A palavra de Deus, ela vivifica. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela aviva. A palavra de Deus, ela queima o que não presta. E ela queima o nosso coração para viver ardendo do fervor do Espírito de Deus. A palavra, ela é viva, mas também ela é eficaz. A palavra, ela corta como uma espada de dois gumes. Ela vai até na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. A palavra, ela incomoda quem está em pecado, ao tempo que ela alegra o coração de quem está procurando acertar. A palavra de Deus, ela atrai quem quer fazer a vontade de Deus, mas ela expulsa quem quer viver no pecado de acordo às obras do diabo e às obras da carne. A palavra de
de Deus na nossa vida faz as pessoas nos amarem, as que estão indo para o céu, mas as que estão indo para o inferno, ela nos odeia a ponto de querer nos ver morto. Mas a Bíblia Sagrada diz também, o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de coragem e de poder para anunciar esta palavra. Medo é o espírito maligno que, segundo Paulo, é posto na vida da gente para a gente esmorecer. Mas que quando nós o resistimos, o espírito de poder se aposta das nossas vidas para nós anunciarmos a palavra de Deus com verdade. Porque às vezes a pressão é tão grande em nós que se a gente baixar a cabeça, a gente não falará as verdades que poderão trazer saúde. Porque às vezes a verdadeira palavra, ela bate na ferida do pecado. E precisa arrancar a casca, tirar a pus, limpá-la e aplicar o azeite. Porque Isaías disse no capítulo 1, versículo 6 em diante, que o corpo da cabeça até o pé, estava falando da estrutura de Israel, disse que estava cheio de feridas, porque não foi curada com óleo. Então a igreja de Cristo, ela é sarada com a palavra do Senhor, nosso Deus. E a palavra sendo sal, batendo em uma ferida aberta, quem é que não grita, irmão? Então toda vez que você vira um crente reclamando porque a palavra foi dura, não gostou da palavra, é porque o pecado está entranhado na vida dele. Porque, irmão, tu pode vir aqui pregar sobre o céu, sobre o inferno, o que tu quiser pregar. Eu vou dar glória a Deus, acompanhar na minha Bíblia e sair satisfeito, dizendo: Deus está me advertindo para eu não errar. Acabou. Eu estou no erro. Após a pregação, eu venho na frente e digo: me adore por mim. Eu quero a ajuda de Deus para cumprir o que está na palavra. Acabou. Porque o nosso alvo é o céu, é um caminho que glorifica a Deus e serve a Deus, deve ser o nosso propósito. Se a palavra de Deus me faz mal ao ponto de eu me irar com ela, ou quem está pregando-a, é porque eu já não estou bem, isso está claro. O texto sagrado nos diz no versículo de número 17, entre os quais são Himeneu e Fileto, falando de dois maus obreiros, que eles se desviaram, está bem em versículo 18, os quais se desviaram da verdade. E é possível que as pessoas estejam aqui dentro, mas desviadas da verdade do Evangelho. Porque é possível que algumas pessoas estejam no nosso meio apenas para perturbarem a fé de muitos. Estão na igreja, mas não acreditam no que nós pregamos. Estão na igreja, mas não acreditam no que a Bíblia Sagrada diz. Estão na igreja, mas não querem se submeter ao que a Bíblia Sagrada diz. Aí a história desse povo é: a igreja tem as suas regras. Você sabe, o pastor exige. Não é pastor, não é regra de igreja. É a Bíblia Sagrada que é a nossa regra de fé e prática. E é a ela que nós nos submetemos. É a hora de medir. É por ela que nós somos guiados, orientados, e nós precisamos segui-la. A Bíblia Sagrada diz que eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. A tristeza é que sempre quem se desvia da verdade consegue induzir mais gente, mas só induz quem não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Lembra de Coré, Datã, Abirão e On, aqueles 4 cabeção que se levantaram contra Moisés naqueles dias e conseguiram ainda convencer mais 250 pessoas. E conseguiram fazer uma revolução ou uma rebelião contra Moisés, o líder daqueles dias. Ainda hoje continua da mesma forma.
Às vezes alguém chega numa congregação e todo mundo diz, ninguém recebe cargo, fica todo mundo, entrega tudo que você faz, eu quero ver o que ele vai fazer, o que ela vai fazer. Sabe de onde é que vem esse espírito? Da profundeza do inferno. E toma de conta da vida de muito crente que deixa ser levado pelo próprio diabo, porque o Espírito de Deus é assim, quem comigo não ajunta espalha. Então nós sabemos que juntos nós somos mais fortes. Então se eu sei que o dirigente não faz nada só, eu vou me unir a ele, eu vou orar por ele, com ele, eu vou dar as mãos e nós vamos trabalhar, porque o que vale aqui não é o nome de A, de B, de C, o que vale aqui é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus da igreja. Ao espírito maligno que divide a obra para que ela não produza. E muitas vezes nós deixamos as nossas vidas ser levadas pelo cão e não deixamos Deus agir na nossa vida. Eu não estou falando de balde nesta igreja. Se esse negócio não estiver acontecendo, espera que isso vai querer se levantar. Mas eu lhe digo em nome de Jesus Cristo, se quem assumir esta igreja estiver recebendo essa mensagem como advertência divina, ele passará como um trator de esteira dessa igreja, deste povoado, e o nome de Jesus será glorificado. Nós precisamos acreditar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e na espiritualidade que Ele que nos rege. Quem nos rege não são pessoas, quem nos rege é o Espírito de Deus pela sua palavra. O texto sagrado diz que eles perverteram a fé de alguns. A fé dos outros estava alinhada, mas eles conseguiram torcer. Eu fico impressionado como é que o que não é verdade tem mais facilidade de entrar nos corações do que aquilo que é verdade. A ponto de conseguir torcer, perverter o que era certo, tornar-se como se fosse mentira. E facilmente as pessoas deixam ser levadas. O texto sagrado nos diz ainda, aqui no versículo de número 19, e isso me alegra muito. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Na obra de Deus, por maiores que sejam os levantes e a perversão de muitos, quem está fundado e arraigado em Deus ficará firme, inamovível, inabalável. Pode se levantar no mundo, pode se levantar no inferno, pode se levantar quem se levantar. Quem está fundamentado em Deus permanece firme. Não vai nem para um lado nem para o outro, porque ele está fincado em Deus. Ele está fundamentado em Deus, ele fica firme. Tendo este selo, que selo era uma aplicação que se usava para aqueles dias, quando alguém dava uma palavra, certificava com o selo da sua assinatura. Às vezes, alguma forma que tinha, até mesmo no anel que eles utilizavam para selar, para marcar. Às vezes, como uma forma de pôr várias vezes, como era o costume romano, de às vezes colocar 7 selos para que não fosse aberto. O que está falando aqui é de garantia. Tendo esta garantia ou este selo, o Senhor conhece os que são seus. Porque tem gente que está na obra, aí de repente sai uma calúnia, aí ele fica doido. Ah, mas estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Espera aí, tu está fundado em Deus? Tu vai ficar firme. Aí pode inventar o que quiser inventar, pode dizer o que quiser dizer. Ele fica firme, porque ele tem um selo. Aí ele sabe assim, o Senhor conhece quem é dele. Irmãos, quem tem essa convicção não precisa andar se justificando, não precisa andar se explicando.
Porque há uma convicção em seu coração que há esse selo. Ele tem convicção que Deus conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Agora o que tu tem que fazer é se apartar de quem não presta. Porque o negócio é assim: se tu não dá conta de trazer quem é ruim para a presença de Deus, então tu te afasta. Porque senão tu se tornará ruim, tal qual aquele. Porque a vida espiritual é assim, é igual saúde. Eu posso estar com saúde, eu não consigo passar a minha saúde para ti. Agora, se eu tiver resfriado, se eu dar uns 4 espirros perto de ti, quando eu sair perto de ti, tu vai estar com a garganta coçando também. Santidade não é transmissível, mas pecado é. Se você andar com quem não presta, ouvir quem não presta, daqui a pouco tu não vale nada. Se tu não der conta de combater com o Evangelho, que é o antídoto contra o pecado, tu te afasta. Porque daqui a pouco tu não vale nada, igual quem tu acompanhas. O texto sagrado nos diz assim no versículo de número 20. Ora, numa grande casa, a obra de Deus, não somente há vasos de ouro, que não era para ter nenhum, mas tem aqueles vasos que quer se aparecer. Acha que a última Coca-Cola do deserto. Tem. A obra de Deus tem. Se não tivesse, não estaria aqui na Bíblia Sagrada. Mas tem outros que são de prata. Esses querem se aparecer, mas é menos do que o de ouro. Mas também tem uns que é de pau. Aí aqui é obra humana. Não vai servir também. Mas aí tem outro que é de barro. Esse aqui é o que Deus trabalha com ele. O Senhor falou com o profeta Jeremias no capítulo 18. Ele disse: desce lá na casa do oleiro e vê o que acontece lá, que eu tenho um negócio para te dizer baseado naquilo lá. Ô irmão, é com vaso de barro que Deus trabalha. É por isso que nós somos limitados, nós somos falhos, nós reconhecemos as nossas limitações, só que nós estamos na mão do oleiro. Ele está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor escolheu-nos. O Senhor separou-nos para Ele, para fazer de nós vasos para o seu serviço. E a Bíblia Sagrada diz assim, que há uns de barro, mas também tem uns para a honra e tem outros para a desonra. Não é que Deus cria alguém para ser desonrado ou viver em desonra, e cria outro para viver em honra ou honrado. Deus cria todos. São as suas e as minhas atitudes que definem o que eu vou receber, se honra ou desonra. Na casa tem um monte de vaso, e vaso para tudo quanto é gosto. Agora tem vaso que será honrado e honrará o nome de Deus, e tem vaso que desonrará o nome de Deus, portanto será desonrado. Porque a Bíblia diz em João 12, 25, 26, aqueles que amam meu Pai e obedecem a Ele, meu Pai o honrará. Ora, se alguém despreza, sem dúvida, serão desonrados, serão envelhecidos, como diz a Bíblia Sagrada. Versículo de número 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas. A purificação aqui é uma questão minha. Eu posso me entregar à perversão e eu posso me entregar a uma purificação. Sou eu que decido se oro ou não, se leio a Bíblia ou não, se consagro a minha vida ou não. Sou eu. Então a condição é, se alguém, seja criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, qualquer pessoa, se alguém, qualquer pessoa, se purificar destas coisas, quais? De todas que desagradam a Deus, será vaso para a honra. Aí é difícil? É, porque as pessoas não estão pensando em Deus, as pessoas estão pensando aqui na terra. Aí se purificar dessa iniquidade, para muitos nós vamos ser chatos, para outros nós vamos ser exigentes, para alguns nós seremos insuportáveis.
Aí a gente diz assim, eu quero ser legal com todo mundo. Não vai servir a Deus que preste nunca. O que foi que Acabe disse para Elias? És tu o perturbador de Israel? Elias disse, não, eu não. É teu pai, tua mãe e teu povo todo. É tu e a casa do teu pai. Quando ele disse aquilo, ele estava dizendo, é tu e a tua raça toda. Eu não. Porque o que Elias estava fazendo naqueles dias era só querendo ajustar o caminho de Deus e que o povo seguisse. Mas quem estava no erro o tinha como perturbador. É igual um pai que quer o bem dos filhos. O que é um pai desse? Chato. É igual um obreiro que quer o bem da igreja. O que é um obreiro desse? Exigente. É igual o povo que quer ver as coisas certas. Um professor na escola que quer ver os alunos bem educados. O que ele é? Um professor chato demais. Enfim, para o contexto em que nós vivemos, toda pessoa que quiser fazer as coisas certas é uma pessoa que será abusado por muitos, odiado por outros. No reino de Deus não é diferente. Mas é necessário que nós nos posicionemos. E a Bíblia Sagrada diz aqui, será vaso para a honra, santificado. Ou seja, o Senhor vai fazendo em nós aquilo que nós não temos como fazer. Então seremos santificados. E idôneo, o Senhor vai nos levando à maturidade a cada degrau da nossa vida espiritual. E a Bíblia diz aqui, para uso do Senhor. Deus não usa qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer forma. Existe um processo para que Deus se utilize da nossa vida como instrumento. E somos nós quem decidimos como nós nos apresentaremos diante de Deus. E a Bíblia diz aqui, e preparar, uma vez estando na mão de Deus, sendo purificado por Ele, fazendo o que Ele quer que seja, estaremos preparados para toda boa obra. Irmãos, a obra a qual estamos envolvidos é uma boa obra. Tem gente que diz, mas a obra é difícil trabalhar para Deus. As pessoas colocam todo obstáculo que alguém tem até medo. Mas Paulo disse aqui em 2 Timóteo 4 e 7, combati o bom combate. Era um combate, só que era bom. Não era ruim, como muitas pessoas estão dizendo. Como muitas pessoas estão achando. Tem gente que acha um suplício. Irmãos, eu não sei, todos os dias essa palavra queima em meu coração como se fosse a primeira vez que eu fosse pregar o Evangelho. Todos os dias eu gasto tempo estudando e lendo outra vez, e lendo em outra tradução, e lendo em mais outra, e gasto tempo para pregar, ainda que seja um texto conhecidíssimo. E eu tenho prazer, porque eu encontrei na Bíblia Daniel 12, versículo de número 3 e 4, 5, que resplandecerão como fulgor do firmamento aqueles que há muitos ensinarem a justiça. Como é que pode as pessoas estarem na casa de Deus e serem postas para ensinar a palavra e terem preguiça de ensinar a palavra, terem medo de ensinar a palavra, ficarem pensando, meu Deus, o novo dirigente está chegando, eu vou entregar logo tudo, porque eu quero me ver livre. Você não é digno de fazer o que Deus quer que nós façamos. Nós temos que ter prazer em ensinar essa palavra, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. Jesus, o Cristo, um dia na terra, em João 4,34, ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, não tem nada melhor na vida do que fazer a vontade de Deus. É alimento para quem ama fazer. Agora, para quem é medroso, como diz 2 Timóteo 7, agora saiba que o medo não foi Deus que te deu, não, viu? Coloque isso na tua mente, porque Deus não nos deu um espírito de medo, então não foi Deus que deu. Coloque logo isso na sua mente. E se não foi Deus, só tem dois meios, é o reino do diabo e o de Deus. Se não foi Deus, aí você preste atenção. É necessário que todos nós tenhamos temor de fazer toda e qualquer obra para Deus. Porque se alguém não tem também, está errado.
Agora, o temor que eu tenho por fazer as coisas de Deus não pode me atrapalhar de fazer para Ele. O texto sagrado nos diz, no versículo de número 22. Foge. Por quê? Porque já foi anunciado aqui que nós devemos fugir da iniquidade. Não está lá no 19? Na última parte vai assim, aparte-se da iniquidade. Aí agora o 22 é assim, foge também. E nesse negócio da crença só tem regra. A gente tem que fugir de um bocado de coisa. A gente tem que fugir de um bocado de coisa. E o texto sagrado diz assim, foge também dos desejos da mocidade. Você pode ser velho, mas pode ter desejo de mocidade ainda. Tu pode estar caindo na cabeça e já ter caído o restante que tu imaginava. Mas a tua mente estará ativa. O desejo é de quando? De quando você era jovem. É por isso que nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos dê a capacidade de controlar o nosso corpo. Porque Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 4, que nós devemos saber possuir o nosso vaso. Qual é o vaso? O corpo. E se furar os olhos? Vai ficar com os olhos furados e o espírito resta vergonha. Porque o negócio não é o ver, é a mente. O campo de batalha é aqui. A Bíblia diz que se os olhos forem bons, todo o teu corpo será de luz. Se os olhos forem maus, todo o teu corpo será de trevas. Mas onde há maquinação, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 23. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. A renovação é aqui. Se você for renovado na mente, você olhará através do sangue. Você pode olhar para onde olhar. O Espírito de Deus nos dará o controle para que nós agrademos a Deus em tudo. Mas no caso contrário, nós precisamos fugir sempre. Eu acho isso interessantíssimo, porque Tiago 4,7 diz assim, é o cão, tu pode resistir firme na fé, que ele é quem foge. É prostituição, o texto sagrado diz aqui, foge dos desejos da mocidade. Segue a justiça. Esse segue a justiça aqui é você perseguir insistentemente. Porque uma vida de justiça não é você dizer assim, pronto, eu vou ser justo, pronto, estou justo. Não. Ou você persegue essa vida de justiça, lendo a Bíblia, orando, conversando com quem teme a Deus e buscando todo dia de aproximar de Deus, ou você não dará conta. Aí o texto sagrado diz o seguinte, então tu segue a justiça. Mas isso aqui não consegue na força, também segue a fé. A fé aqui é fundamentação doutrinária. A fé aqui é fidelidade para servir a Deus. A fé aqui é tu olhar para o mundo e o mundo dizer faz errado. Aí tu diz, eu aprendi na igreja que eu devo fazer é o que agrada a Deus. E as pessoas dizem, não, mas todo mundo está fazendo, faz também. E ele diz, não, mas eu aprendi lá na igreja, na escola bíblica dominical, que todo mundo pode fazer o que fizer. Eu tenho que fazer igual Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, fé aqui é o fundamento que nós precisamos. E aí diz assim, e o amor? Porque você pode fazer isso aqui tudo roboticamente. Você sabia que alguém pode trabalhar na obra de Deus, fazer a obra de Deus e não agradar a Deus? É só você ler primeiro aos Tessalonicenses 4, 1 e 2, que diz assim, trabalhando e agradando a Deus. Quer dizer que tem gente que trabalha, mas não agrada. Quer um exemplo bíblico? Jonas foi lá, pregou para Nínive, o povo se converteu. O que foi que aconteceu? Ele ficou injuriado da vida. É o único pregador que eu vejo pregar e todo mundo aceitar Jesus e ele ficar cheio de raiva. E ainda questionar com Deus. E Deus diz assim, o que é que tu tem? Ele disse, o senhor acha que eu não preciso não sangrar? O povo todo está salvo.
Por isso que eu não queria vir. Eu sabia que tu ia salvar. Fez tudo que Deus mandou. Fez o que agradava a Deus. O povo foi salvo. Mas ele mesmo estava igual um burro, trabalhando para Deus, feito uma fera. E o salmista diz no Salmo 32, versículo 9: não seja igual um cavalo, não seja igual uma mula. Porque tem gente que está trabalhando para Deus igual um cavalo, igual uma mula, carregando um peso que parece que está para se acabar. Quer ver outro exemplo? O filho próprio que ficou em casa. Porque teve um filho próprio que saiu, mas teve outro que ficou em casa e disse: o senhor nunca me deu nada, eu fico aqui, eu trabalho aqui, eu faço tanta coisa, o senhor não me dá nem um cabrito. Quem tem o Cordeiro de Deus não se anima com cabrito. Quem tem o Cordeiro de Deus já tem aquele que tira o pecado do mundo. Mas quem não o tem, quer se alegrar nem que seja com cabrito. Tem gente se alegrando com cabrito. É foto nas redes sociais. São músicas que não convêm. Distante do pai, distante da mãe, distante daqueles que lideram espiritualmente, e para eles é uma vantagem. É um TikTok do inferno, onde as pessoas postam, onde as pessoas inventam vídeos, onde as pessoas dançam, onde as pessoas desviam de Deus, e é como se fosse muito natural. Sabe o que é isso? É falta de sensibilidade a Deus e ao seu Santo Espírito. A palavra do Senhor nos adverte, ainda aqui, o amor e a paz com os que com um coração puro, porque tem gente com o coração cheio de diabo, mas aqui está dizendo que nós temos que andar com quem está com o coração puro, invocando o nome do Senhor. Quem não tem o coração puro, ora até para Deus matar o irmão. Quem não tem o coração puro, ora até para Deus adoecer alguém. Mas quem tem o coração puro sabe que Deus não vai fazer nada disso, porque a Bíblia diz em 1 João 5,14 que nós devemos orar, pedindo a Deus alguma coisa, segundo a vontade dele. Versículo de número 23, nós já lemos para comprovar o versículo de número 14. Vamos para o versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Irmão, tem coisa que não compensa. Em cima do púlpito, alguém já me tratou com tanta turbulência que eu disse: vai já me bater. Aí eu pensei: eu não apanho não, eu corro. Eu não vou brigar dentro da igreja e não vou apanhar. Cadê essa pessoa? Não está mais entre nós. Para o servo do Senhor, porque aqui é só para quem é servo, se não for não dá conta, mas se for servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Se lhe amarem, seja manso. Se lhe odiarem, seja manso do mesmo tanto. Com todos. Apto para ensinar. Irmãos, isso é muito sério. Apto para ensinar. E para ensinar não precisa ser só saber. Não, a Bíblia diz que tem que ser apto. Porque tem gente que ensina tudo certo, mas faz tudo errado. As pessoas ouvirão? Claro que não. Jesus falou acerca desse tipo de gente. Mateus 23, 2. Jesus diz: olha, ensina tudo certo, mas faz tudo errado. Vocês podem obedecer o que eles fazem, agora não pode fazer o que eles estão fazendo. Aí Jesus foi dito assim, Mateus 7, 28, 29. Ele ensina como quem tem autoridade. Não é igual aos escribas, os homens da lei, e nem os fariseus, aqueles que mandavam, mas não faziam nada. Porque Jesus, ele não só fazia, mas ele ensinava. Ensinava e fazia, fazia e ensinava. Alguém disse que a nossa voz faz com que o povo tema, mas quando nós vivemos o que pregamos, o povo é arrastado para fazer o que nós estamos fazendo.
Às vezes a gente diz assim, não, eu não vou fazer a obra, porque a igreja está parada. Vai só, rapaz! O povo vai seguir. É porque tem gente que é infeliz mesmo. Ele diz, eu não vou. Na hora que vem sair, ele fica com vergonha. Mas, meu Deus, a igreja tem 10 crentes, está só uma pessoa na rua, eu também vou. Aí daqui a pouco está os 10, com a cara limpa. Porque deveria ter ido desde o princípio, mas não vai. Só vai quando alguém sai na frente. E se o morto que estiver na frente não for, ninguém vai. É necessário ir. Gideão disse assim, do jeito que eu fizer, pode fazer. Precisamos de líderes que façam, para que nós os vejamos fazer. O texto sagrado nos diz ainda no versículo de número... Hábito para ensinar. Sofrendo! A obra, eu disse que é trabalho. E a obra, às vezes, propõe sofrimento. Porque quem tem o sentimento de Cristo sofre. A Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeça o Espírito de Deus. Olha o Espírito de Deus se entristecendo. Por quê? Por atitude que nós fazemos, que não agrada a Deus. Então ele sofre. Então nós que temos o Espírito de Deus, nós acabamos por sofrer também. Porque a gente queria que as coisas fossem feitas da forma correta. E às vezes nós não conseguimos conduzir o povo a isso. E por mais que ensinemos, às vezes não conseguimos fazer com que o povo veja como vemos. Versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem. Escute isso aqui. Aqui é ensinar mansamente os que não querem, os que resistem. O cara está dizendo, eu não quero. Mas você está dizendo, mas Jesus disse que tem que querer. Eu não vou. Mas Deus disse que nós temos que ir. Eu não preciso, mas Deus disse que nós precisamos. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Porque é só a palavra que gera arrependimento. Você fala, às vezes a pessoa se arrepende. Jesus disse assim, tinha um homem que tinha 2 filhos. Aí ele disse, vai fazer? O disse assim, eu não vou não. Só que depois ele se arrependeu e foi. Aí teve outro que disse, pronto, já está feito. Só que nunca pisou lá. Aí Jesus disse, quem foi que fez a vontade? Foi aquele que disse que não ia, mas acabou se arrependendo e foi. Então nós devemos instruir mansamente, porque a gente não sabe se as pessoas vão crer ou não. E a Bíblia Sagrada diz aqui, porventura, Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade. Se você não se arrepender dos seus erros, você nunca terá os olhos abertos para conhecer a verdade. Vai viver como um cego, num caminho claro. Mas a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, Deus abre os nossos olhos para que nós vejamos a verdade. Versículo de número 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Você está vendo como a obra ela é espiritual? Se alguém se arrepende e conhece a verdade, eles são despertados para se desprender, porque já estavam presos com o laço do diabo, em cuja vontade estão presos. Quem não anda pela palavra, quem não atenta para a palavra, está preso no laço do diabo. É que eu não vou ofertar para ver para onde essa obra vai. A obra vai continuar andando. E tu fica preso no laço do diabo, e uma vez preso no laço do diabo, tu vai morar eternamente com ele. É só isso que acontece. Agora, se você ouvir esta palavra e se arrepender, aí a coisa muda. Deus abre os seus olhos. Você começa a ver a coisa certa. O laço do diabo quebra e você fica livre. É por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos compreenderam esta palavra? Digam amém. Amém. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Queremos chamar o irmão Ageu aqui à frente, mas a irmã Mariana. Queremos convidar o irmão Vanilson e a irmã Franceilde aqui à frente
também. A igreja quer agradecer esses dias. Irmão Vanilson continuará cooperando com os irmãos, auxiliando no trabalho, mas os irmãos sabem que eles têm outras ocupações. Continuará trabalhando, ajudando, auxiliando naquilo que for preciso, mas não diretamente à frente. Agora, irmão Ageu e irmã Mariana estarão à frente, porque estarão totalmente disponíveis para esse serviço. Mas a igreja quer agradecer esses dias que esse casal, família, estiveram aqui ajudando os irmãos, cooperando com os irmãos, conduzindo o trabalho do Senhor. Se é verdade, digam amém. Amém. Estão dispostos a ajudarem, orarem e estarem cooperando no que for preciso com o missionário Ageu, a irmã Mariane, para a glória do santo nome do Senhor. Se é verdade, fiquem de pé. Só se quiserem ajudar. Se não for ajudar, você pode ficar sentado. Porque mentir dentro da casa de Deus é uma tristeza. Bom, Vanilson, nosso desejo é que Deus lhe abençoe com toda sorte de bênçãos, lhe dando graça, ajudando e recompensando por tudo que fez com a irmã Franceilde, sua família, para ajudar esta congregação. O nosso desejo é que Deus continue os abençoando. Aqui está o missionário Ageu, que estará trabalhando com os irmãos e ajudando-os para a glória e o louvor do seu santo e bendito nome. Agora eu quero que você pegue a Bíblia do irmão Ageu e repita o que eu vou lhe dizer agora. Estendendo a Bíblia para ele, diga: irmão Ageu, está aqui a representatividade do cajado de um bom obreiro para guiar a igreja do Senhor Jesus, porque só com a verdade conduzirá este povo às mansões celestiais. Pode entregá-lo em nome de Jesus. Irmão Ageu, o Senhor tem ouvido tudo quanto temos procurado orientar. Faça tudo quanto já temos dito. Nós acreditamos que Deus abençoará a sua vida aqui, em nome de Jesus. O nosso desejo é que o seu trabalho aqui seja diferente de todos os demais por onde você já passou. A nossa esperança em Deus é que aqui seja um marco na sua vida ministerial, na sua vida como servo de Deus, entre antes e depois deste trabalho. E você sabe onde você está entrando, a dificuldade que é toda a obra do Senhor, mas há lugares que são mais complexos. Continue orando, lendo a Bíblia, consagrando ao Senhor. Nunca deixe sua esposa sair só, vá com ela. Há mais círculo de oração, acompanhe do mesmo jeito. Você é o líder da igreja e estará andando ao lado da sua esposa, mesmo que andem várias outras mulheres. Coloque a sua vida no altar de Deus. Ministre a palavra aos dias de quinta-feira, é culto de doutrina e ensino. O líder deve ministrar a palavra, mesmo que outros dias, outros crentes tenham oportunidade, mas este dia é específico do obreiro. Ore, peça a graça de Deus e ministre a palavra do Senhor neste dia, para que este povoado saiba que aqui tem um homem de Deus, e que eles venham ouvir uma palavra de Deus dos lábios de um homem de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus, mas Deus coopera conosco quando nós doamos a nossa vida para a sua obra, para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. A igreja, ore por este casal, ajudando-os no que for preciso. Não sejam falsos e nem mentirosos. Nunca diga por trás dele o que deveria dizer à frente. Irmão Ageu, faça isso. Não seria melhor fazer assim? O senhor não está achando que está parado demais? Ajude-o. Não sejam falsos, não sejam hipócritas, porque isso é serviço do diabo, que é enganador. Crente que ama o irmão, fala a verdade com respeito, considerando, porque ainda que o irmão tenha 100 anos,
e ele tenha só 20, mas o irmão está submisso a ele porque ele é o líder do irmão, mas com respeito, consideração, fale, mostre o melhor caminho, orem com ele, por ele, e o ajudem a fazer a obra, porque ele sozinho não fará, mas com os irmãos será feita uma grandiosa obra para o louvor e glória do seu nome. E os cargos, pastor, nós não vamos falar sobre isso hoje. Ele está chegando agora. Ele vai estar uns dias com os irmãos. Quem sabe na ceia nós poderemos estar vendo sobre isso. Porque alguém já chegar e já nomear, sem saber nem quem é, o que faz, como é que está, quais são as ocupações, talvez não seja tão fácil. Então, ele precisará colocar os pés no chão, orar, ver como estão as coisas, e aí a cada um vai chegando no seu lugar, e o nome do Senhor será glorificado. Vamos estender as nossas mãos para eles. Eles se ajoelharão, e nós estaremos orando pelos mesmos, em nome de Jesus. Pastor Kennedy, ora empossando-os, e após impetrando as bênçãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós queremos te agradecer em nome de Jesus Cristo por esse momento especial, singular, meu Deus eterno, neste povoado, nesta noite. Pai amado, nós queremos te agradecer, meu Deus, pelos dias em que o irmão Vanilson esteve à frente da tua obra neste lugar. Continua recompensando com toda sorte de bênção. Pai amado, neste momento, Senhor Deus, ainda te apresentamos o missionário Ageu, a irmã Mariana, meu Deus eterno, que nesse momento estão sendo apossados aqui neste lugar. Que assim como o Senhor, meu Deus eterno, tem abençoado o teu servo em outros lugares, te defendido do mal, que o Senhor faça prosperar o teu filho aqui nesse lugar, e que todas as barreiras e levantes que se levantar contra o teu servo e contra esta obra, através do teu santo e poderoso Espírito, que o Senhor lance tudo por terra. Meu Deus eterno, abençoa, meu Deus, em tudo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação e comunhão do Espírito de Deus, reine com todos nós, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém, e a paz do Senhor a todos.